então vamos seguir. Maravilha. Ó, agora então começamos a gravar. Eu peço então que coloquem a presencinha lá no chat e amanhã eu vou atualizar a frequência de vocês lá no site. Maravilha. Pessoal, então, dando sequência no nosso estudo, essa é a aula número 4. Nós estamos conversando hoje sobre as fases de elaboração do tratado, tá bem? Bom, como já disse em outros encontros, são 5 fases, basicamente. As negociações preliminares, adoção, autenticação, assinatura e ratificação. Nós vamos ver aquilo que é de mais importante em cada uma delas na data de hoje. Começando, então, com as negociações preliminares. O texto da aula já está lá no Ambiente Conhecer, tá? Postei hoje à tarde. Acho que avisei vocês lá no site, no chat, no zap, nossa. Vamos lá. Ó, quando nós falamos de negociações preliminares, nós estamos diante de um momento que antecede o tratado, por assim dizer, propriamente dito. É como se fosse uma fase pré-negocial, né? Nesse aspecto, turma, nós temos aqui, e não só na fase de negociação, mas na elaboração do tratado como um todo, uma prevalência de atuação do poder executivo. Não é? É tradição, não só no direito brasileiro, como no direito de outras nações, que o poder executivo, e daí conforme a configuração de cada estado, chefe de governo, chefe de estado, e por aí vai, né? Mas é tradição que o poder executivo, por seus órgãos, tenha uma prevalência de atuação na elaboração dos tratados. Então, aqui nas negociações iniciais, negociações do tratado, não é diferente, tá? Porque o poder legislativo ele tem uma atuação diminuta naquele momento de análise do conteúdo do tratado aqui dentro do direito doméstico, né? Nós vamos chegar lá no momento oportuno. Pois bem, as negociações de um tratado, elas acontecem quando os representantes dos estados, geralmente vinculados ao poder executivo, se reúnem num determinado local, numa determinada data, não é? A fim de estudar em conjunto a possibilidade de celebração de um tratado sobre um determinado tema. Isso serve tanto para os tratados bilaterais quanto para os tratados multilaterais. Só uma ressalva. Aqui nós vamos estudar as 5 fases. Significa que nós estamos estudando o tratado solene. É aquele que tem todas as fases. Porque lembra que no último encontro falamos do tratado em forma simplificada, que vai até a fase da assinatura só? Então, aqui nós vamos estudar o todo, que daí fica mais fácil depois de fazer a relação com aquele que é mais simplificado, tá bom? Então, por negociação preliminar, nós entendemos tudo aquilo que antecede, não é? A conclusão, a celebração de um tratado. É o momento de discussão, de negociação, efetivamente, do texto de um tratado internacional. Bom, beleza. Vamos que vamos. Onde, falando aqui agora do lugar, onde que são realizadas essas negociações? Isso depende, isso não tem um regramento específico. Porque num tratado bilateral, por exemplo, no tratado Brasil e Argentina, essa negociação pode acontecer tanto no Brasil quanto na Argentina, né? Isso fica bem fácil de enxergar. Agora, quando eu estou diante de um tratado multilateral, pode acontecer de a negociação ocorrer no interior de uma organização internacional, né? Ou no território de algum dos estados que vão fazer parte dessa negociação.
Sempre ressalvando que quando é multilateral, envolve muitos estados, é mais comum fazer naqueles países que já são sede de organização internacional. E por que eu digo isso? Porque esses países estão mais acostumados a lidar com um grande fluxo de chefes de Estado ao mesmo tempo. Exige todo um arranjo de segurança, não é? Para que não aconteça uma tragédia, que morra algum chefe de Estado no território daquele país. Para quem já teve curiosidade, gosta, eu falei na última aula que eu gosto bastante da época de Assembleia Geral da ONU, porque é um evento bastante importante, de muita envergadura internacional. Quer dizer, são centenas de chefes de Estado indo lá para Nova York. E se vocês tiverem curiosidade, eu acho que tem no YouTube até um documentário sobre o sistema de segurança, como que é organizado para que determinadas pessoas, não todas, né, mas tem determinados chefes de Estado que são alvos preferenciais. Eu acho muito interessante nesse documentário quando chega o representante do Irã, o Ahmadinejad, em solo americano. A preocupação é muito grande, porque esse sujeito não pode sofrer um atentado ali. Isso pode desencadear um desacerto, um desarranjo internacional muito grande. Né? Então, fica aí a dica. Mas para retomar aqui, então, pode ser nos multilaterais no seio de uma organização internacional, ou em um outro estado que não seja sede de organização internacional. Isso fica a critério, a princípio, dos negociantes. Com relação à iniciativa das negociações, é uma experiência de vida que nós temos, é algo, em certa medida, intuitivo. Quem dá início às negociações é quem tem mais interesse nelas, não é? Então, geralmente, o Estado ou os Estados interessados, eles têm a iniciativa de propor uma mesa de negociações, tá? Como é que se faz essa propositura? É documental, né, turma? Claro que hoje, na era da internet, né, nós podemos falar em um documento digital, mas precisa de um documento, de uma espécie de convite. Nós nunca vamos falar em convocação, né, nesse momento, mas num convite, numa propositura. Olha, o Estado X tem interesse em celebrar um tratado bilateral com o Estado Y sobre determinado tema. Segue o convite para saber se esse Estado Y tem interesse em negociar. Se o Estado Y manifestar interesse, a partir de então nós vamos pensar em local de negociação e tudo mais. A mesma situação quando, por exemplo, uma organização internacional quer propor um tratado. Então ela dispara, ela envia esses convites para que os estados que possam se interessar integrem a negociação. Tá? Um dado interessante é que eu falei na última aula do ministro de Relações Exteriores, né? E agora o direito internacional público ele tem dispensado para os ministros de Relações Exteriores ou cargo equivalente nos demais países aquela carta de plenos poderes. Não precisa mais. O simples fato do sujeito ocupar o cargo de ministro de Relações Exteriores, não é? Significa que já lhe foram outorgados poderes pelo Estado responsável pela sua nomeação. Tá? Parece até tanto quanto lógico, porque é um cargo de muita envergadura dentro da organização de um país, não é? E daí, então, hoje em dia é dispensada essa demonstração de plenos poderes. Ela já é presumida, ela é subentendida. Bom, com relação ao idioma que vai ser usado nas negociações, tudo isso nós estamos falando ainda da primeira fase, não é? Bom, o idioma, não existe uma regra fixa. Será utilizado aquele que é mais cômodo, né? Se eu estou diante de um tratado bilateral Brasil e Portugal, é óbvio que nós vamos usar o português. E assim sucessivamente.
Agora, um tratado que envolva vários países, de várias culturas, de várias línguas, aí recomenda-se a utilização do inglês como língua universal. Né? No passado, já foi o francês, mas isso foi superado, e agora o inglês é que é utilizado como língua padrão, por assim dizer. Muito bom. Bom, como nós falamos ainda em negociação, nós temos que entender que, geralmente, o país que propõe as negociações, ele se ocupa de elaborar um texto básico, uma espécie de minuta de tratado. Quando a organização se propõe a fazê-lo, ela também prepara um texto base, uma minuta, um ponto de partida. E daí haverá, claro, alterações de cláusulas, supressões, acréscimos, que são naturais de uma negociação, não é verdade? Então, geralmente parte-se de um texto base. Para que haja essas alterações de cláusulas, mudanças, acréscimos, inclusões, subtrações, enfim, geralmente os estados que fazem parte do tratado ou que vão fazer parte da negociação, o seu representante, lá a pessoa do corpo diplomático, o chefe do poder executivo, enfim, ou outro acreditado, outro plenipotenciário, essas pessoas se fazem acompanhar por uma delegação, em tese, só de especialistas. Né? Por que eu digo em tese? Porque, às vezes, acontece no mundo real de fazer parte da delegação parente, amigo, enfim, né? Algo que não é recomendável, mas eventualmente acontece. E daí para que servem esses especialistas? Por óbvio, para trazer uma opinião técnica a respeito do tema que está sendo negociado no tratado, não é? E nós sabemos que são dos mais variados temas. Logo, eu posso ter lá presente da mais variada as mais variadas categorias de especialistas que vão trazer então opiniões técnicas para uma boa negociação, para uma tomada de posição com relação àquele tratado em especial. Tá joia? Bom, é claro que essas negociações não precisam acontecer numa tarde, não é? Nem numa semana. Isso pode durar muito tempo, tá? Isso é tranquilo. Mas uma vez que as negociações estão terminadas e eu tenho um texto finalizado, eu posso então, a partir de agora, estudar, ainda que rapidamente, as partes do texto de um tratado. São 3 partes. E você vai perceber que qualquer semelhança com a nossa legislação, com os textos legislativos nossos aqui dentro do Brasil, qualquer semelhança não é mera coincidência. Veja lá, o tratado ele tem um preâmbulo. Então, vou usar como exemplo a Constituição. A Constituição também tem um preâmbulo, não é? No preâmbulo do tratado, eu tenho os nomes das pessoas que participaram e os estados que eles representam, não é? Bem como uma exposição breve do objeto do tratado e o motivo da celebração do tratado. Vocês já devem ter visto aí declarações internacionais, começa lá os nomes das partes envolvidas e daí vem considerando. Isso é uma breve exposição, isso está no preâmbulo, tá bem? Do tratado internacional. Depois do preâmbulo, eu tenho a parte dispositiva. Aí eu tenho as regras, direitos e deveres que estão sendo ali criados entre os estados. Certo? Dentro da parte dispositiva, eu tenho ainda, por exemplo, como que o tratado vai entrar em vigor, que é a matéria da próxima aula, a duração do tratado para aqueles que são
tratados transitórios, possibilidade de adesão posterior. Quer dizer, esse tratado aqui, ele é aberto para que outros estados possam fazer adesão ou não, né? Possibilidade de reserva, também já conversamos no último encontro, o que é a reserva. E ao final, se for preciso, aí nós temos aqueles anexos, aqueles protocolos, que falamos também no último encontro, quando estudamos a base instrumental do tratado, perdão, que são geralmente explicativos e ajudam numa melhor interpretação e aplicação do tratado. Então, eu tenho duas partes obrigatórias, preâmbulo e parte dispositiva, e uma parte facultativa, que são os anexos e demais protocolos. Turma, tudo em ordem até aqui? Me ajudem, está muito depressa, estão entendendo bem, estão me fazendo claro. Professor, tá top. Tá top? Tá top. Então, tá Pelo bom, menos para obrigado. mim tá tudo sob controle. Então tá. Beleza. O material é chique, né, professor? Você viu que material belezinha, criar com muito carinho para vocês, viu? Top. Legal. Então vamos dar sequência. Com isso, nós encerramos a primeira fase, a fase das negociações. Aí nós vamos para uma segunda fase, que é a fase da adoção do texto. Então, aquele texto que foi preparado, e é claro, talvez eu tenha esquecido de dizer isso, mas a gente pode falar agora. Sempre numa fase de negociações, persuasão, nós vamos ter aqueles que têm argumentos vencedores e outros que têm argumentos que são derrotados, né? E daí como é que faz? O Estado que chegou lá com expectativas tais e não viu essas expectativas devidamente correspondidas no texto do tratado, ele é obrigado a continuar no documento? É óbvio que não, né? Porque ele pode exercer aquilo que do direito comercial a gente aprendeu, o direito de retirada. O voto vencido se retira do tratado, diz, olha, assim eu não quero fazer. Tudo bem, é um ente soberano, não pode ser obrigado. Mas aqueles que resolvem adotar o tratado, a fórmula da adoção é assim, ó, é um ato de vontade livre, não é, do Estado, de ter aquele texto como conveniente para si, para os interesses do Estado que ele representa, né? A pessoa física lá. Desculpa, faltou um pouco de ar no meu cérebro agora, deu uma bugada. A adoção, ela está prevista na Convenção de Viena de 1969, no artigo 90, parágrafos 1º e 2º, tá? Então, veja, nós estamos aí adotando um projeto de tratado, tendo aquele texto como conveniente, tá certo? E daí o artigo 90 traz algumas regrinhas para que a adoção seja feita. A primeira regra, e a mais importante, eu acabei de falar e vou repetir, que seja um ato de consentimento livre. Até porque nós vamos ver na outra sexta, acredito, que se houver coação, essa vontade já não é livre, e a coação vicia o tratado, né? Torna o tratado nulo. E vou adiantar já um pouco do molho, né? Essa coação pode ser tanto com relação a interesses do Estado, uma ameaça de uso de força, por exemplo, como também pode ser uma coação exercida sobre a pessoa do representante do Estado. Tanto num caso quanto no outro, a vontade manifestada é viciada. E isso prejudica a validade do tratado. E o segundo requisito, que daí é um requisito genérico, e complementa a pergunta que a Bruna fez agora há pouco, antes do início da aula, porque a Convenção de Viena estabelece um quórum mínimo de 2/3
de aprovação para que haja adoção. Então, 2/3 dos membros da negociação têm que adotar o tratado. O outro 1/3 faz o quê? Se não gostou, cata a mala e vai embora. Agora, complemento a resposta que eu dei para a Bruna no seguinte sentido. Esses 2/3 é uma sugestão da Convenção de Viena. Um quórum que parece adequado. Mas vamos supor que... Só que isso é muito difícil acontecer, né? Mas vamos supor que durante as negociações, lá na parte dispositiva, tem uma cláusula que diga assim, olha, será exigido aprovação unânime para que o texto seja adotado. Aí eu dispenso os 2/3 que a Convenção de Viena traz, que é uma regra base, e uso aquilo que os estados acharam por melhor incluir. É claro que quando você coloca unanimidade, você acaba prejudicando a possibilidade de sucesso. Porque se um só não quiser adotar, todo o tratado desmorona, não é? 2/3 parece um quórum bastante razoável para a adoção. Certo? Então, quanto à adoção, é mais ou menos isso que a gente precisa conhecer. Nós temos Professor, é artigo 90 ou artigo 9º? É artigo 90? Então, aqui no meu material está 90. No nosso está 9º. Está 9º, embaixo, né? Uhum. Aqui em cima também, ó, nos termos do citado artigo 9º, parágrafo... então o Está meu que está escrito... ditado errado. Então é 9º. Tá. Mas, de qualquer maneira, depois eu abro a convenção e dou uma confirmada. Eu vou procurar aqui, depois eu falo. Beleza. Então, nós temos até agora um tratado que o texto já foi negociado, dado por encerrado, o texto, adotado, e agora nós vamos para uma terceira fase. Alguns doutrinadores dizem que essa terceira fase da autenticação não é uma fase específica do tratado, mas é uma mera formalidade. Eu ainda me filio com a teoria a tese do Francisco Rezec, que considera uma fase, né? Então, nós vamos agora falar da autenticação, que é algo muito simples. Na autenticação, nós temos ali a colocação de um selo, efetivamente, de autenticação, uma certificação, um atestado de que aquele texto que foi adotado corresponde ao texto original que foi negociado. Porque, veja, entre essas fases pode-se passar certo tempo. Então, quando se faz a autenticação, nós temos a certeza que aquele documento efetivamente corresponde à vontade manifestada na negociação e posteriormente adotado. Tá? Além disso, na fase de autenticação, nós temos aí uma característica específica, que é a definitividade do texto. O que eu quero dizer com isso? O que a doutrina quer dizer com isso? O que a convenção quer dizer com isso? Que a partir dali, esse texto base que foi consolidado, ele não muda mais. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele não muda mais. Beleza, artigo 9º então, turma. Obrigado, Bruna. Eu quero dizer que ele não muda mais durante esse processo de formação. Mas vamos supor que uma vez terminado o tratado, lá depois de ratificado, passa, sei lá, 10 anos e as partes querem rever o conteúdo do tratado, é óbvio que isso é possível. Mas agora, durante a feitura do texto inicial, não há que se falar mais em mudança. Em nome da segurança jurídica, da boa-fé, não é? Para que não haja inserção de cláusulas ali que sejam cláusulas fantasma, por assim dizer, que não foram negociadas. A título de exemplo, quando você estuda um novo Código de Processo Civil, e eu acho isso bárbaro, eu não sei se acontece em algum outro lugar do mundo, mas chega a determinados artigos que o doutrinador fala, olha, isso aqui não estava no texto, que foi aprovado lá, acho que na Câmara. Ele foi inserido depois que ele saiu da Câmara
e antes de entrar do Senado. Quer dizer, como assim? Né? E isso permanece, está aí, está no código. Né? Fica a revolta dos estudiosos, talvez. Mas para que não haja esse tipo de contrabando legislativo, para dizer de uma forma mais técnica, com a autenticação dá-se o texto por definitivo. Repito, no futuro é possível mudar, mas durante o processo de elaboração do tratado não muda mais, para que se mantenha a segurança jurídica e a boa-fé. Certo? Então, são essas duas características importantes que nós temos que ter com relação à autenticação. Primeiro que o texto é autêntico e agora definitivo. Tá? Bom. Opa, cliquei alguma coisa aqui. Depois dessa autenticação do tratado, onde agora nós temos um texto autêntico e definitivo, tratado no artigo 10 da Convenção de Viena, né? E daí o artigo 10 tem as formas de autenticação, né? Que, na verdade, são peculiaridades do tratado que eu acho minúcia demais, né? Mas nada impede que seja uma autenticação mecânica, uma autenticação por selo, uma autenticação pela assinatura de um responsável e assim sucessivamente. Pois bem, depois da autenticação, nós vamos para uma fase muito importante, que é a fase da assinatura. Nessa fase aqui, quando o tratado é muito importante, tratados geralmente de envergadura universal, aí você vê aquelas fotos famosas dos chefes de Estado assinando o tratado. A caneta que o cara usou depois vira peça de museu e assim por diante. Na assinatura, nós temos mais um passo que o Estado que está fazendo parte desse processo, mais um passo que ele dá no sentido de obrigar-se perante a comunidade internacional e perante aquele tratado. Comunidade não, sociedade internacional e perante aquele tratado. Mas eu ainda não tenho obrigatoriedade, eu não posso usar esse tratado para obrigar nenhum dos assinantes. Tá? Você vai ver no material aí que eu pus uma... Peço até desculpa, mas pus um conceito de assinatura aí, né? Quer dizer, vai que um dia pergunta para você numa banca, né? Candidato, o que é assinatura? Opa, lembrei lá do material do professor. Isso nunca vai acontecer. Né? Eles têm coisa muito mais importante para perguntar. Né? Mas só para eu me sentir bem. Então, depois que assinou, nós ainda não temos essa obrigatoriedade. E aqui eu faço a ressalva de novo. Nos tratados solenes. Porque nos tratados de forma simplificada, chegou na assinatura, o tratado já é exigível. Nós conseguimos, então, fazer essa diferença? Vou repetir. Sem medo de parecer enfadonho agora. Nos tratados solenes, a assinatura ainda não obriga o Estado soberano perante o tratado. Mas nos tratados de forma simplificada, são para tratados de menor envergadura, por assim dizer, a simples assinatura já obriga o Estado perante o tratado. Tá? Então, são dois tipos diferentes. Maravilha. Mas nesse maior... Não. Oi? Você pode, por gentileza, repetir? Assustei. Vamos lá, Stefânia. Porque eu não liguei a câmera daí de vocês, tá mesmo? Ó, então, de novo, ó, nos tratados de forma simplificada, são tratados menos importantes, por assim dizer. Quando chega na fase da assinatura, o tratado já passa a ser obrigatório. Então, eu tenho só negociação, adoção, autenticação e assinatura. Certo? A partir daí, o tratado já vale, por assim dizer. Posso ir adiante? Nos tratados solenes,
eu preciso de todas as 5 fases: negociação, adoção, autenticação, assinatura e ratificação. A ratificação nós veremos daqui a pouco. E a partir da ratificação é que o tratado passa a ser obrigatório. No tratado simplificado é a partir da assinatura. Quer dizer, tem uma fase a menos. Por isso que ele é mais simples. Tá, Melhorou? obrigada, João. Maravilha. Show de bola. Joia. A assinatura, ainda falando dela, a assinatura marca um momento no qual existe uma suspensão da internacionalidade do processo. Então, o processo vai sendo internacional até o momento da assinatura. O que acontece? As partes assinam o tratado e voltam com uma cópia para os seus estados de origem. Então, o presidente da República Brasileira assina o documento lá, põe uma cópia debaixo do braço e volta para o Brasil. E aí eu tenho aquela atuação legislativa que eu havia comentado com vocês. Quando ele volta para o Brasil, ele encaminha esse tratado para o Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional, por intermédio das suas comissões, por exemplo, comissões temáticas específicas, tem lá a Comissão de Comércio Internacional e assim por diante, o Poder Legislativo vai analisar o documento para saber se esse tratado internacional corresponde aos interesses do país. Por que no parlamento? Porque o Congresso Nacional atua de forma geral como um órgão, é o órgão legislativo supremo do país, representantes do povo e dos estados. Quer dizer, eles representam os interesses populares, por assim dizer. Né? O interesse dos eleitores, das pessoas, enfim, que compõem o país. E daí da análise desse tratado pelo Poder Legislativo, repito, uma fase interna, cada constituição de cada estado determina da sua maneira. A nossa é assim que faz, né? Pode ter 2 soluções, não é verdade? Ou aprova ou desaprova. Aprovando, o legislativo diz, olha, realmente esse tratado está de acordo com os interesses do Brasil, do povo brasileiro. Desaprovando, disse o contrário. Ótimo. Terminada a análise no parlamento, esse tratado volta para o Poder Executivo. Então, vamos lá. Isso acredito que não está aí no material. Tá? Isso é o plus, é o bônus. Né? Primeira hipótese. O Poder Legislativo desaprova o tratado. Então, eu vou até falar mais devagar, para quem quiser anotar. Primeira hipótese. Vai com calminha, bem tranquilinho. Opa, tô tomando meu chazinho aqui. Isso. Na primeira hipótese, o Poder Legislativo desaprova. Certo? Eu pergunto para vocês. O presidente da República pode ratificar mesmo assim? Mesmo contra a vontade do Legislativo? Raciocínio é linear. Se o Legislativo falou que o tratado não presta para o Brasil, para trocar em miúdos, e o presidente vai lá e mesmo assim ratifica, me parece que a vontade pode discordar, mas me parece que ele está incorrendo numa conduta contrária aos interesses do país. E, eventualmente, está praticando um ilícito contra a nação. Não é? Assim sendo, foi muito depressa? É que é só uma explicação, né? Assim sendo, turma, se o Poder Legislativo desaprova o tratado, o Executivo não pode ratificar. Isso eu gostaria que você anotasse. Se o Legislativo desaprova, o Executivo não pode ratificar.
vocês quiserem, nos próximos materiais, eu mando uma cópia em Word também, para quem gosta de completar no notebook aí. Ai, né? professor, vai ser ótimo. Tá, me ocorreu isso à tarde e eu estava esquecendo. Eu mando uma em PDF e uma em Word também. Isso. Beleza. Valeu. Então, essa é a primeira hipótese. Desaprovou, não pode ratificar, para não atentar contra os interesses do país. Segunda hipótese agora. O legislativo aprova o tratado. E aqui só um parênteses para lembrar o que vocês já sabem. Essa aprovação pode ser por quórum de lei ordinária, não é verdade? Ou por quórum de emenda para os tratados que são de direitos humanos. Então, repito, Tratado de Direitos Humanos, aprovado, é que vocês já sabem, mas se quiser eu falo devagarinho. É que vai ficar gravado também, né? Tratado de Direitos Humanos, aprovado com quórum de lei ordinária, nós temos uma norma supralegal. Tratado de Direitos Humanos, aprovado com quórum de emenda. Nós temos um tratado com status de emenda à Constituição. Ele não é formalmente norma constitucional, mas ele é materialmente norma constitucional. E tratado sobre qualquer outro assunto, aprovado com quórum de lei ordinária, nós estamos diante de um tratado com status de lei ordinária. Simples assim. Mas voltando, então, fechando o parênteses e voltando para o nosso tema. O Congresso aprovou e devolveu para o Poder Executivo, para o chefe do Executivo. Eu pergunto, o chefe do Executivo é obrigado a ratificar? É dizer, é uma atuação vinculada ou é uma atuação discricionária do chefe do Executivo? Né? Vai pensando aí. Porque, raciocina comigo, suponhamos que essa autorização, isso pode levar anos e anos para tramitar no Congresso, né, turma? Também não é numa sessão de quarta-feira que nós vamos resolver isso daí. Mas imagina que o texto foi aprovado pelo Legislativo no fim do mandato do presidente A. Já reeleito, não pode se reeleger mais, e ele perdeu a eleição para o candidato B, que é de uma linha de atuação, não vou usar ideologia, porque essa palavra ficou banalizada ultimamente, mas ele é de uma linha de atuação diversa daquela que vigia quando houve a negociação, a assinatura e a aprovação do tratado. Parece razoável para vocês que, mesmo discordando do texto do tratado agora, o chefe do Executivo seja obrigado a ratificá-lo? Parece que não, né? Então, veja, mesmo que o Legislativo aprove, o chefe do Executivo não é obrigado a ratificar. Tá? E aqui eu usei como exemplo uma mudança de governo, mas poderia haver uma mudança de conjuntura internacional. Aquele tratado que há 3 anos atrás parecia lindo, hoje está horrível. Né? Então, veja, o chefe do Executivo não é obrigado a ratificar. Pois não. Professor, Manda. Supondo que esse tratado ele tem um vício de constitucionalidade, e mesmo assim o Congresso e o Executivo ele ratifique, vai ficar a cargo aí do controle de constitucionalidade pelo STF para verificar. Tem. Mas pode terminar a pergunta. Não, é isso mesmo, porque a minha dúvida é assim, se haver uma pronta Constituição, aí é o STF que vai fazer esse controle de constitucionalidade. Exatamente. Porque essa norma, mesmo que ela tenha status de emenda ou status de supralegalidade, isso pouco importa, ela vai ser controlada.
o STF vai ter a última palavra aí sobre a constitucionalidade. Mas aí, Alessandro, é uma análise jurídica, né? Não pode o STF ser instado a se manifestar a respeito da conveniência política do tratado, né? Aí o STF já não tem competência. Mas num confronto entre o texto do tratado e a Constituição, o STF dá a última palavra, como sempre. Né? E para aprofundar um pouco mais, pode ser objeto tanto de controle concentrado quanto de controle difuso, no caso concreto, eventualmente. Entendi. Não sei se eu te respondi. Sim, respondeu. Oh, legal. Você tá chegando agora nesse semestre na turma, Alessandro? Ou você já estava? Morreu? Sim, professor. Eu precisei mudar para o período noturno, porque eu estou trabalhando no período da manhã, né? Entendi. Para Então, todos é bem legal ver o rostinho deles aí. Legal. Então, seja muito bem-vindo aí à turma, viu? A nossa família aqui do Obrigado. DSA. Valeu. Maravilha. Pessoal, mais alguém gostaria de sanar alguma dúvida? Tá, então vamos adiante. Terminada, então, essa análise legislativa, foi para o Poder Executivo e agora vamos partir da hipótese que haverá ratificação. Tá? Bom, a ratificação é a última fase da elaboração do tratado. Na ratificação, nós voltamos a ter o caráter internacional da elaboração do tratado. A única parte de direito interno é essa análise do legislativo, tá? É claro que o legislativo ele publica um decreto, né, um ato legislativo de aprovação. Isso é tranquilo. Mas aí a ratificação volta a ser ato internacional, tá? Na ratificação, nós temos aí um pequeno conceito. Vou tomar liberdade de ler com vocês. É o ato pelo qual a autoridade nacional, perceba que o doutrinador aqui não falou especificamente porque cada país tem a sua sistemática. A autoridade nacional competente informa. Tem um caráter, então, informativo a ratificação. As autoridades correspondentes dos estados cujos plenipotenciários concluíram com os seus um projeto de tratado. A aprovação que dá esse projeto e que o faz doravante, deve ter ficado junto aí doravante 1, né? Doravante, um tratado obrigatório para o Estado que essa autoridade encarna nas relações internacionais. Conceitinho meio truncado, mas nós vamos destrinchar. Quer dizer o quê pela ratificação? O Estado ratificante informa para os demais membros do tratado que decidiu obrigar-se definitivamente perante aquele documento. É basicamente isso. É o último ato jurídico praticado, porque depois nós temos um pequeno ato burocrático que é exigido também, mas é o último ato jurídico praticado. Expede-se ali um decreto de ratificação para o nosso direito interno, com promulgação e publicação do texto no Diário Oficial da União, para que haja publicidade e todo e qualquer brasileiro saiba que o Brasil assinou determinado tratado X. Certo? Bom, essa ratificação, ela se dá por intermédio de um documento internacional, do rito internacional, que é chamado de Carta de Ratificação. Eu trouxe até um modelo aí para vocês, está aí no material, a gente não vai ler, mas é o texto de uma carta de ratificação, é um modelo de carta de ratificação, seguido pelo Itamaraty. Então, o Brasil, por exemplo, ratifica e faz a carta de ratificação, né? Mas
Só isso não basta. Além de ratificar, além de elaborar a carta de ratificação, se essa carta for engavetada lá no nosso departamento, Ministério de Relações Exteriores, ela não serve para nada. Essa carta de ratificação precisa ser enviada internacionalmente. Então, essa carta de ratificação precisa ser enviada. A doutrina fala da troca de ratificações. Então, num tratado bilateral, suponhamos que foi um tratado bilateral solene, o que raramente acontece, mas só para exemplo. Brasil e Argentina celebraram o tratado e ratificaram. Qual que é o próximo passo? Para daí fechar a fatura. O Brasil encaminha a sua carta de ratificação para a Argentina e a Argentina encaminha dela para nós. Agora, quando eu estou num tratado multilateral, um tratado multilateral com 50 partes. Quer dizer que o Brasil tem que expedir 50 cópias e depois vai receber dos colegas todas as outras cópias? Não, pessoal. Nesse caso, quando é um tratado multilateral, geralmente é eleito na própria parte dispositiva do tratado um depositário. Então, um Estado ou uma organização internacional é escolhido para receber tanto o texto assinado do tratado, quanto as cartas de ratificação. Recebidas as cartas de ratificação, o tratado pode entrar em vigor. Né? Tá tudo aí no nosso querido material, tá? Mas só para que entendam, eu posso repetir. Nos tratados multilaterais, é comum que seja eleito um depositário, um Estado depositário, ou uma organização internacional se incumbe dessa tarefa, dessa atividade. Então, o Estado depositário ou organização internacional recebe e arquiva todas as cartas de ratificação e, é claro, o documento do tratado, aquele que foi assinado nas fases anteriores. Né? O que eu ia falar sobre isso ainda? Não me ocorre, me escapou, tá? Mas deve ser mentira, então, quando a gente esquece, é mentira, né? Ó, eu tenho, por último, para conversar com vocês, para a gente arrematar a aula de hoje, características da ratificação. Primeiro, com relação à competência para ratificar. A gente não pode ser petulante a ponto de estabelecer uma regra fixa, porque eu estou num mundo com um mundo redondo, né, com uma série de ordenamentos vigentes. O que nós podemos dizer do nosso Brasilzão? No Brasil, a competência é do chefe do Poder Executivo Federal, que também representa a República Federativa do Brasil. Onde é que está isso? Artigo 84, inciso 8, o 8º da Constituição Federal. Tá? A competência do presidente da República está no artigo 84, inciso 8º da Constituição. Essa é a primeira característica. A segunda, a discricionariedade. Como nós já falamos, mas vou reforçar. Significa dizer o seguinte: não é só porque houve assinatura numa determinada fase da elaboração do tratado que a ratificação seja obrigatória. São momentos distintos, tanto no tempo, quanto no espaço, quanto na conveniência. O que era conveniente na época da assinatura pode não ser mais na época da ratificação. E não pode haver, nesse aspecto, nenhum tipo de represália ou de coação a que o Estado venha a ratificar. Porque é um ente soberano, ele só se obriga se quiser. E a terceira e última característica
é a irretratabilidade. Uma vez ratificado, esse ato não admite retratação. Daí você pode pensar, puxa vida, mas e se o Estado não quiser mais ser parte do tratado? Ele vai usar um outro instituto, que é o Instituto da Denúncia, da retirada do tratado, que nós vamos ver também nas nossas aulas. Então, não pode retratar, mas ele pode, posteriormente, denunciar, ou seja, retirar-se do tratado. Nós veremos, no momento oportuno, que também não é assim, ratifica a sexta e na segunda já quer fazer a denúncia. Não. Você vai ver que pode acontecer do tratado prever um tempo mínimo de permanência, uma espécie de carência. Olha, o presente tratado será denunciável a partir do 5º ano da sua vigência. O Estado fica, em certa medida, amarrado por 5 anos, mas ele quis assim. Né? Lembrei o que eu ia falar com relação às cartas de ratificação. Turma, nós vamos ver isso na aula que vem, mas eu já vou adiantar um pouco, vou dar um spoiler. Geralmente o tratado, quando ele é multilateral, quando ele tem muitas partes, ele prevê um número mínimo de ratificações para entrar em vigor. A vigência não é imediata. Exemplo, a Convenção de Viena, de 69, teve 110 partes na elaboração do texto original. 110 estados. E ela previu que ela entraria em vigência, em vigor, a partir da 35ª ratificação. Isso durou, essa 35ª ratificação só veio em 1984, tá? Então pode haver, sim, um lapso, que no direito internacional, para um direito que é global, o que são 10 anos? Não é nada, tá? Porque a contagem do tempo acaba sendo mais relativa. Mas então, para finalizar aqui a nossa última característica, é um ato irretratável e também unilateral, né? É do Estado para a sociedade internacional. É um ato irretratável e unilateral. Com isso, nós encerramos o conteúdo proposto para hoje. Já desvendamos os segredos aí da elaboração de um tratado, de um processo legislativo internacional, por assim dizer. E eu gostaria de saber de vocês se existe alguma dúvida ou sugestão, críticas, conselhos. Professor, o material tá tão belezinha que... Tá bom? Tá ajudando bem o material? Muito. Que bom. Só agradecimento pela sensatez da sexta-noite. Ah, sim. Eu lembro que no terceiro termo, né, eu uso ainda, né, eu impresso, né? E daí teve um aluno do terceiro termo que olhou assim e falou: o senhor vai dar tudo que tá nesse bloquinho aí? Que bloquinho, rapaz? Tá ficando louco? Né? Mas brincadeiras à parte, turma, nós então estamos conduzindo muito bem, eu tô achando, está rendendo dentro do planejado, né? A nossa disciplina vai que